Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre a influência de outras pessoas na nossa vida, principalmente de influências que falam sobre leitura, história e storytelling. Pois é, eu tenho acompanhado bastante podcasts e eu quero deixar hoje aqui nesse vídeo 3 podcasts que me fizeram ver a contação de história de uma outra forma. O primeiro que eu quero indicar é o podcast, aliás, tudo que o Chico Felitti toca é maravilhoso. Então, se ele botou a mão, pode ter certeza que vai ser bom e que eu acho que é interessante que você siga também. Ele fez, acho que 1 ou 2 anos atrás, um podcast chamado A Casa da Mulher Abandonada. Sensacional, estouro aí, né, nas mídias, vai virar um seriado agora. Então é um podcast muito interessante. Eu ouvi pelo Spotify, mas eu acredito que esteja em outras mídias também. Vale a pena acompanhar. E o que eu gosto no Chico é a maneira fluida que ele conta uma história. Ele consegue criar ganchos e criar ali o seu engajamento, a sua curiosidade, né, nesses ganchos que ele vai criando. E ao longo das histórias, ele vai te dando vários plots para você ir se sentir inserido nas histórias. Esse foi o primeiro podcast que eu ouvi dele, mas eu o acompanho, né, nas redes aí de podcast, e eu já escutei o Síndico, que é um bem recente, é muito engraçado, é divertidíssimo, e também tem um mote, né, de ir contando essas histórias mais cotidianas. Aliás, o Chico faz isso muito bem no Instagram dele, ele conta histórias aí do dia a dia das pessoas. E eu ouvi também o podcast dele em inglês, que é o Don't Cross Cast, que é uma história também absurda, uma história muito, assim, fora da caixa, e que o Chico contou com uma genialidade incrível, que é só dele. Eu tive o prazer de encontrar o Chico aqui em Brasília, num evento do Sebrae, e eu fiquei muito contente, né, dessa prof aqui, poder conhecer uma pessoa que, né, embala aí os meus engarrafamentos, quando eu tô na estrada, né, eu vou ouvindo as histórias do Chico e faz muito sentido, assim, ouvi-lo, porque eu gosto muito de literatura, gosto muito de storytelling, e ele sabe como conectar essas histórias, ele sabe como contar ali, né, a jornada do herói, e se torna bastante interessante. O segundo podcast que eu quero indicar é o Projeto Humanos, né? Eles têm vários podcasts lá, várias histórias, mas a história que eu quero indicar são as contadas pelo Ivan Mizanzuki. O Ivan, ele também fez um podcast de bastante sucesso há alguns anos, aí acho que uns 5 anos mais ou menos, e ele contou o caso Evandro, aquele caso famoso daquele menino que sumiu, né? E a história, o enredo ali que o Ivan criou, né, para contar essa história foi muito bacana. Esse podcast também virou aí um seriado, tem um livro, né? A história, o Ivan escreveu um livro, e o Ivan, ele é muito bom também de storytelling, ele consegue criar ganchos. Então, se você é professor de literatura, se você trabalha criatividade dentro dos seus textos, o podcast do Ivan é ótimo para você assistir, para você ver como é que ele constrói o sequenciamento de cenas, né? Não é somente o sequenciamento de cenas, mas também como ele faz uso do audiovisual dentro daquelas cenas, né? O som, o barulho, os diálogos que ele apresenta, né? Tudo ali dentro para criar a cena daquele podcast, porque é como se fosse, né, as nossas radionovelas, né, do início aí do audiovisual, do rádio, né, da explosão do rádio nas casas das pessoas, onde a radionovela fazia bastante sucesso. Então o Ivan, ele tem esse jeito aí único, né? A história é pesadíssima, tá? O caso Evandro é uma história pesadíssima, então assista você, mas pegue, né, esses elementos ali que o Ivan coloca na história, que faz com que você fique preso, que você queira acompanhar até o final. E o terceiro podcast que eu quero indicar para você que ama uma boa história, que ama literatura, né, e histórias, construção de histórias mesmo,
é o podcast da Aline Castro. Ela tem um podcast chamado Guia de Sobrevivência e na verdade não é sobre literatura, mas é sobre a sua comunicação. A Aline, ela é uma servidora pública, ela é uma comunicadora e eu conheci esse podcast dela por conta de um curso que eu fiz. Olha que interessante, eu fui fazer um curso online e lá estava a sugestão do podcast da Aline e eu passei a acompanhar esse podcast e ele é simplesmente sensacional para quem gosta de comunicação, oratória, para quem gosta de dicas efetivas mesmo de como você melhorar a sua comunicação, de como você aplicar essa comunicação no meio público. Claro que o podcast dela é voltado para a administração pública, mas nada o impede de que você aplique ali no seu trabalho, na organização privada, que você faça uso desses conceitos. É um podcast muito bem construído, um roteiro muito dinâmico, e o que mais me faz acompanhá-lo é a construção de conceitos dentro desse podcast. A Aline, de vez em quando, ela sugere livros, os convidados dela também sugerem livros na área de comunicação. Normalmente são convidados que efetivamente já produziram alguma coisa na comunicação, ou são gestores, ou são lideranças da área de comunicação. Então é um podcast muito redondinho, é um podcast que vale a pena acompanhar, porque a Aline, ela é uma professora nata, Eu acompanho ali no trânsito também, ouvindo a Aline, e eu fico imaginando, aqueles conceitos que ela levanta, aquelas questões que ela levanta no podcast dela, que torna esse podcast bastante interessante. Então, estudiosos, esses são os 3 podcasts que eu acho que vai melhorar aí a sua escrita, a sua comunicação e a construção de storytelling. Então, se você é um contador de histórias nato, nem que seja aí aquele contador de histórias para histórias na família, vale a pena você acompanhar esses 3 podcasts. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.